Bom dia, tubarãozada. Bora para mais um vídeo. E você que está chegando agora aqui no canal, já deixa seu like, já se inscreve, compartilha esse vídeo e bora que bora. Pra cima. Tubarãozada, semana passada, foi na sexta-feira, duas coisas para lembrar aqui, retificar. Eu tava gravando, eu falei, hoje é dia 6 de novembro. Nossa, que gafe. Ninguém comentou aí, mas tá tudo bem. Estamos em 2024, mas não tá em novembro não, gente. Ainda é setembro. Foi no dia 6 que eu gravei aquele vídeo. E nesse vídeo eu falei que no finalzinho dele, como eu falei de comportamento, né? Eu falei que eu xinguei, mas não xinguei, na verdade. Foi só uma headline para chamar atenção pro vídeo. Que eu respirei fundo e não agi da forma que eu falei no título do vídeo. E aí eu comentei com um colega, ele me relatou, né? Eu converso com muitas pessoas todos os dias. Ele trabalhou a vida inteira como CLT. E aí, tipo, quando ele decidiu, né, conquistar seu caminhão, e aí foi lá, deu uma entrada e financiou o caminhão. E já estava trabalhando com o caminhãozinho dele, pagando direitinho. Beleza. E aí num certo dia ele foi carregar pro lado de Minas, não sei se era café. E aí, não sei se foi na saída do posto, alguma coisa assim do tipo. Um outro caminhão passou, um outro motorista passou e quebrou o retrovisor dele. E aí ele acompanhou e tal, conversou com, e aí ficou bravo, foi atrás. Ficou bravo com outro colega. E aí o colega deu de ombro. Aí ele ficou muito mais puto ainda. E foi. E começou a treta, né? No trânsito ali, dirigindo, né? Na rodovia, um ultrapassando o outro. Aquela loucura. Porque ele ficou bravo por causa do retrovisor. Quanto custa um retrovisor, né? Ele pode ser caro, mas é um retrovisor. E aí ele reagiu àquele incidente, né? E aí, como eu falei no outro vídeo, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. E aí ele foi atrás, e aquela briga ali na rodovia, um passa o outro, e o cara deu de ombro pra ele, aí que ele explodiu, né? Aí é onde a gente tem que contar até 10 ou até 1000. Claro, foi um dano no retrovisor. E você vai entender o que eu falo da gente não é controlar, fazer uma gestão. E controlar a gente não controla. Se a gente fica com raiva, e tá com raiva. A gente só tem que administrar essa raiva. Enfim. E aí nessa coisa que ele vai, não vai. Isso eu conversei com ele o ano passado. Finalzinho do ano passado, perto de dezembro. E aí, nessa disputa, por causa de um retrovisor, por causa de não administrar a raiva, né, aquele sentimento, ele foi atrás do outro caminhão. E nessa disputa, acho que ele estava carregado. E o cara não estava tão carregado, estava um pouco leve, mas quando ele se aproximou, o cara jogou o caminhão na frente dele e freou em cima mesmo, mas para arregaçar. Ele conseguiu tirar, não sei se pegou na carreta, se eu não me engano, pegou na carreta do cara, acho que era um Sider, mas aí ele foi pro mato. Aquela loucura, bagaçou com o caminhão todo. Conclusão, PT.
perca total no caminhão. E aí, por causa de um retrovisor, ele ficou sem um ganha-pão dele, sem poder levar o alimento para a família, sem poder pagar o caminhão. Nem o banco quis o caminhão. Tá lá jogado, não tá fazendo nada com o caminhão, tá com o nome sujo. E aí, quando ele me relatou, a gente estava no final do ano, tinha sido um ano anterior no final do ano também. E o cara já tem um faturamento. Hoje, com o nome sujo, ele não consegue nem trabalhar direito, mas estava trabalhando na comissão. E acredito que ainda esteja trabalhando na comissão. Por que eu venho te falar isso? Por falta de gestão das emoções. Aquilo que eu falei dentro da PNL, Programação Neurolinguística, a gente aprende a administrar isso, a ressignificar muitas coisas, instalar novos drives mentais para que isso não ocorra, porque é muito louco. A gente passa a vida inteira construindo algo e numa questão, foi uma fração de segundos que veio a ira, que ele ficou com raiva, ficou puto, foi atrás de um retrovisor. Aí agora, quanto que ficou o retrovisor? O retrovisor, se fosse R$500, R$1.000, R$2.000, mas não era o bem todo, entende? Então assim, tubarãozada, fica a minha dica aqui. Esse colega, para ele se recuperar desse retrovisor, vai demorar. E poderia ter custado, não é nem tanto agora o bem material, mas poderia ter custado a vida dele. Vocês entendem a proporção de uma reação a algo que outra pessoa causou, que um terceiro causou? O cara tava errado? Tava, tô tirando o mérito do cara. Mas você tá com a máquina na mão, o outro tá com a máquina na mão, você não sabe das emoções do outro e você não administra as suas próprias emoções. É muito louco. E quando eu ouvi a história desse cara, eu falei, não é possível. Ele contando até que, entre aspas, de boa, mas não tá de boa. Como assim? Tipo assim, o cara trabalhou a vida inteira, conseguiu conquistar seu caminhão ali, era uma 2035, conseguiu conquistar seu caminhão com sacrifício, né, com muito suor, e aí foi embora pro ralo, porque tá endividado, ficou sem o seu sustento. E vocês sabem que quando você tem o seu próprio caminhão, é um outro faturamento, era um final de ano, toda uma expectativa de ter uma ceia com a família. E aí você se vê privado, talvez nem de poder proporcionar uma ceia para sua família, por causa de um retrovisor. Não foi um retrovisor, foi por causa da atitude, da reação àquilo que aconteceu. E aí fica aqui minha dica. Às vezes não é o que a gente sabe, e sim o que a gente faz com o que sabe. Porque muitos podem falar: ah, você não tem experiência, Edgar, o que você tá falando? Cara, tem muita gente aí que conheço todos os dias, que tava conversando agora há pouco, ali no terminal, com um senhorzinho que ele é lá de Guaxupé, aquela região de Minas, Poços de Caldas. Ele tá agregado numa empresa aqui. E aí ele tava falando que tem 28 anos só numa empresa, como agregado, legal. Tava aposentando. Aí tem cara que, né, tem colega nosso aí que tem 30 anos, 40 de profissão. E aí às vezes a pessoa fala: ah, eu encho o peito, não tem nada de errado, tiro o chapéu os mais experientes, é com eles, com vocês mais experientes, que a gente aprende um pouco cada dia. Mas aí, qual a experiência que você tem? Me conta aí nos comentários. Que eu possa não ter, para que a gente aprenda junto. Porque assim, de direção, quilometragem, eu já rodei. O que eu já rodei já deu para dar 4 voltas na Terra. Não tenho muito tempo de rodagem, um pouco mais de 10 anos, mas o tanto que eu já rodei dá para dar 4 voltas no planeta. Então assim,
Não importa o que você sabe, sim o que você faz com o que você sabe. Essa é a percepção que eu venho trazer para vocês aqui hoje nesse vídeo. Complementando, que eu dei spoiler lá no outro vídeo de sexta-feira passada, se eu não me engano, que foi na dia 6. E aí eu lembrei dessa história, em consequência da reação que eu tive no terminal, que nos carregou, que eu fiquei, né, nervoso, fiquei bravo, mas eu não reagi da forma, como pode dizer assim, que a maioria reage. Eu tive uma outra percepção, uma outra mentalidade de reação, entende? E é isso que eu vim trazer para vocês. Evitem confusão, porque, como eu falei, às vezes é só de falar. Muitos colegas falam que faz, acontece, que bate, que mata. Pô, tem colega que eu escuto algumas conversas que parece que o cara tem até homicídio e nunca fez isso, mas o jeito dele se expressar, que eu ando armado e que se for o caso eu mato, eu morro. Cara, essa mentalidade não cabe mais pra nós nos dias de hoje. Você tem família, velho. Mas isso eu até entendo, que é uma repetição de padrão. Aquilo que você ouve, você repete. E você é aquilo que você repete. Tem um outro vídeo que eu até comento, eu já comentei, que quando eu comecei no transporte numa empresa, cheguei lá praticamente não sabendo de muita coisa, tava começando ali a aprender aquela logística, e você fica com outros colegas ali, né, no convívio do dia a dia. E aí a coisa que fala, talvez você não saiba disso, por exemplo, nisso. E aí na empresa falar, você tem que fazer média. Aí o cara fala, eu não sou padeiro para fazer média. É um ditado até esdrúxulo, né? Mas teve uma outra questão de ver container e tudo mais. Eu não tinha essa experiência. Ao ver as pessoas falando, os colegas de trabalho falando, aí um certo dia o programador falou, dá uma olhada no container aí. Aí eu falei, cara, eu não sou historiador, mas eu tava puto com uma situação particular minha. E eu repeti o mesmo padrão dos colegas. Eu não tinha esse padrão, mas de ouvir eu repeti. Pô, mas não custa nada. É fazer algo que tá dentro do seu trabalho. O programador ficou bravo, né? Mas eu pedi desculpa pra ele. Eu falei, cara, eu tava passando por um processo aí particular meu, e aí você me chamou num horário, né, que eu não tava legal, né, na época era no rádio. Não, eu te entendo, porque ele falou, não, tu é gente boa, senão eu ia te lascar. Quer dizer, às vezes você acaba se ferrando por uma atitude que você teve de repetir um padrão. É muito louco isso. E aí ficou tudo bem, e aí depois eu fui me percebendo, falando, cara, eu não posso ter as mesmas atitudes. É a mesma aquela velha máxima, que você quer ter resultados diferentes e faz as mesmas coisas todos os dias. Não tem como. É insano você querer ter um resultado diferente. E aí eu fui percebendo que eu precisava mudar a minha forma de pensar, a minha mentalidade, e fui buscar. Isso eu já fazia, já li algumas coisas, mas eu me percebi que o nosso ambiente nos contamina. A gente é resultado do nosso ambiente. Tem aquele velho ditado, diga com quem você andas, que eu direi quem você é. Pra mim hoje, assim, eu falo assim, aprendi, diga com quem anda, que eu direi onde você vai chegar. Porque eu procuro me cercar de ambientes propícios, que me eleve, que faça eu ter resultados diferentes e melhores de crescimento. Não estar num ambiente que não é produtivo, não tem até uma conversa produtiva,
entende? E é nesse sentido aí que eu vim trazer esse vídeo. E se você gostou, deixa nos comentários aí, já deixa seu like, se inscreve se você não é inscrito. E bora que bora, e bora pro próximo. Cê tá doido, papai? Chama! Bom final de semana a todos e tamo junto!